Boa noite. Boa noite. Segunda-feira, nos Estados Unidos, agentes federais prendem quase 1.000 estrangeiros em situação irregular. O governo da Colômbia recua e decide aceitar de volta cidadãos deportados. O Itamaraty cobra explicações da embaixada americana para o tratamento dispensado aos brasileiros. Palestinos deslocados pela guerra começam a voltar para casa no norte de Gaza. E o Hamas anuncia que estão mortos 8 dos reféns israelenses que deveriam ser libertados. Líderes mundiais homenageiam sobreviventes do nazismo nos 80 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz. Especialistas estrangeiros recomendam novos critérios para o diagnóstico da obesidade. O anúncio do sucesso da China com o desenvolvimento de inteligência artificial derruba os preços de ações de empresas americanas e europeias de tecnologia. O Jornal Nacional está começando. Milhares de palestinos deslocados pelo conflito na faixa de Gaza puderam voltar hoje para as cidades em que viviam em mais uma etapa do cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Era gente de perder de vista dezenas de milhares de palestinos que caminhavam com pressa, carregando nas sacolas o pouco que restou. As Nações Unidas calculam que 90% dos palestinos da faixa de Gaza tiveram que abandonar suas casas durante o conflito. A maior parte deles morava no norte do território. Hoje, finalmente, puderam voltar. No meio da multidão, esses dois irmãos gêmeos se reencontraram. Um deles diz: "Eu senti muito a sua falta. Obrigado, meu Deus." Já o Mohamed abraçou a mãe, o pai e o irmão. Ele contou que ficou sozinho, longe da família, por 1 ano e 4 meses. Esse homem mostra onde morava. É uma pilha de escombros, ele diz. Nossas roupas, dinheiro, estava tudo aqui. O retorno dos civis só foi autorizado na noite passada, depois que os mediadores resolveram um impasse de última hora. Israel tinha acusado o Hamas de descumprir o acordo de cessar-fogo. É que as mulheres civis tinham que ser libertadas antes das militares. E no último fim de semana, os terroristas libertaram 4 integrantes das Forças Armadas, mas a civil Arbel Yehud ficou fora da lista. Ontem, tarde da noite, o Hamas concordou em soltar Yehud e mais 2 reféns antes da próxima sexta-feira e outros 3 no sábado. Israel tem questionado o Hamas sobre o estado de saúde dos reféns. Hoje, um porta-voz do governo israelense declarou que recebeu uma lista dos terroristas. Do total de 33 pessoas a serem libertadas nessa primeira fase, 8 estão mortas. Os nomes ainda não foram revelados. Até agora, 7 reféns israelenses deixaram o cativeiro. Algumas delas foram mantidas por mais de 8 meses seguidos dentro de túneis, sem luz do sol e sem contato com outras pessoas, relataram os médicos das Forças Armadas de Israel. O mundo lembrou hoje os 80 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz, o local de extermínio de mais de 1 milhão de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Eles são os últimos sobreviventes do pior genocídio da história. O mais novo tem mais de 80 anos. No começo do dia, as vítimas do campo de concentração nazista de Auschwitz, na Polônia, encararam o local do trauma. Depositaram flores e acenderam velas. O presidente polonês, Andrzej Duda, disse: "A gente cuida desse lugar para manter a memória viva, para que o mundo nunca mais permita que uma catástrofe humana tão dramática aconteça." Auschwitz virou o maior símbolo do Holocausto, o assassinato sistemático de milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Quando os soviéticos chegaram para liberar o campo nazista, em 27 de janeiro de 1945, encontraram cerca de 7.000 prisioneiros. A maioria, pele e osso. Muitos nem conseguiam falar.
Hoje, sentados e calados, reis, chefes de Estado e de governo ouviram as vítimas. O primeiro foi Marian Turski, de 98 anos. Ele tinha 18 quando os nazistas assassinaram o pai e o irmão dele. Tova Friedman, de 86 anos, disse que o 27 de janeiro, Dia Internacional da Memória do Holocausto, virou o aniversário dela. É quando ela celebra a vida. Hoje temos a obrigação não só de lembrar, mas de alertar e ensinar que o ódio só gera mais ódio e a matança, mais matança. Ao redor do mundo, governos como o daqui do Reino Unido organizaram outros eventos para lembrar os 80 anos da liberação do campo de Auschwitz. O fato de tropas soviéticas terem libertado o maior centro de extermínio nazista sempre colocou a Rússia em destaque nas cerimônias que lembram essa data. Mas desde a invasão à Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin não é mais convidado. A Alemanha mandou o primeiro-ministro e o presidente, um sinal do comprometimento do governo alemão de assumir responsabilidade pelos crimes cometidos durante o nazismo, e no momento em que a extrema-direita ganha força por lá. O dia na Polônia foi carregado de emoção. Com a idade avançada dos sobreviventes, a cada ano a participação deles diminui. Mas os depoimentos ficam para sempre. Aqui no Brasil, uma relíquia dos tempos da Segunda Guerra passou a receber visitantes mais de 80 anos depois da construção. É a história escondida debaixo de 30 andares de um dos prédios mais famosos do centro de Belo Horizonte. Em 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália, na Segunda Guerra Mundial. 22 de agosto. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Estava em curso também a construção do edifício Acaiaca. Por determinação do então presidente Getúlio Vargas, todo prédio com mais de 5 andares tinha que ter um bunker, um espaço subterrâneo construído para resistir a bombardeios. Na planta do prédio, dá para ver as áreas destinadas ao abrigo, que serviria para proteger 160 pessoas. Em caso de um ataque aéreo, elas tinham 10 minutos para chegar no bunker. Felizmente, ele não foi usado, porque nós não fomos bombardeados. Ficou esse espaço aqui. E agora nós estamos recuperando e trazendo a visitação, né? Essa é a primeira vez que o espaço é aberto ao público. Quem visitar o bunker do edifício Acaiaca vai poder ver de perto as paredes largas, que eram exigências na época. Conhecer as 2 salas, que têm pisos e o sistema de ventilação originais. Essa porta aqui, de aço e com fechadura giratória, esconde uma saída de emergência. É uma atração para curiosos. Está sendo uma experiência muito gratificante, assim, entender mais sobre a nossa história. A gente entende um pouco o contexto da época e o porquê que as coisas foram feitas. Neste outro espaço, as pinturas dão um novo sentido ao bunker. Essa arte, ela veio trazer uma esperança para a gente não cair mais nessa história de guerra. Eu procurei, junto com vários artistas convidados, trazer uma mensagem de restauração, de paz. É a paz em forma de cor, de rosto e de futuro. A gente queria que esse espaço fosse justamente uma janela para uma liberdade, né? Então a gente trouxe a imagem, trouxe a liberdade dos pássaros e trouxe também as crianças, né? E eu espero que daqui a 80 anos o bunker continue sendo não utilizado porque ele foi projetado, né? Que ele continue sendo só um espaço expositivo para a gente ter a memória disso, mas que não passe disso, né? A seguir, especialistas estrangeiros recomendam novos critérios para o diagnóstico da obesidade. O presidente Lula foi submetido hoje a uma tomografia. O exame permitiu liberar a retomada de atividade física e de viagens. No mês passado, o presidente passou por 2 procedimentos cirúrgicos para eliminar um sangramento dentro do crânio.
A Quest Consultoria divulgou hoje uma nova pesquisa com a avaliação que os brasileiros fazem do governo Lula. Uma das perguntas foi sobre a aprovação do trabalho do presidente. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. Em fevereiro do ano passado, 51% aprovavam o trabalho do presidente Lula. Em maio, 50%. Em julho, 54%. Em outubro, 51%. Em dezembro, 52% e agora 47%. Em fevereiro, 46% desaprovavam o trabalho de Lula. Depois, 47%, 43%, 45%, 47% e agora 49%. 3% não souberam ou não responderam em fevereiro do ano passado. Depois 2%, 3%, 4%, 1% e agora 4%. A Quest também pediu que os entrevistados avaliassem o governo de maneira geral. Em fevereiro do ano passado, 35% avaliavam o governo Lula de maneira positiva. Em maio, 33%. Em julho, 36%. Em outubro, 32%. Em dezembro, 33% e agora 31%. 28% consideravam o governo Lula regular em fevereiro do ano passado. Depois, 31%, 30%, 33%, 34% e agora 28%. Em fevereiro do ano passado, 34% avaliavam o governo Lula de maneira negativa. Depois, 33%, 30%, 31% em 2 pesquisas e agora 37%. Não souberam ou não responderam 3% em fevereiro e maio, 4% nas 2 rodadas seguintes, 2% e agora 4%. A Quest entrevistou 4.500 pessoas com 16 anos ou mais em 250 municípios, de quinta-feira até ontem. O INSS começou a reagendar automaticamente todas as perícias médicas afetadas pela greve. Já são 4 meses sem salário, esperando para fazer a perícia médica. A Maria Assunção tem câncer de mama. Ela soube que tinha o câncer em julho do ano passado. Pediu a perícia em outubro. O exame foi marcado para janeiro, mas no dia, o perito estava em greve. Foi agendado para março, né? Isso é muito importante, porque a gente depende, né, do benefício. Porque esse benefício só é liberado quando passa pelo perito, né? E a gente precisando de comprar remédio. A Maria Assunção é uma das 125 mil pessoas que, entre 20 de agosto e 21 de dezembro do ano passado, tiveram a perícia médica cancelada por causa da greve dos peritos. A paralisação continua e a fila de espera por uma perícia que estava caindo voltou a subir. Em janeiro do ano passado, eram 880.500 pessoas na fila. Em junho, 566 mil. Em agosto, quando a greve começou, subiu. E o dado parcial de janeiro já chega a 686 mil. A partir de hoje, o reagendamento, quando o perito estiver em greve, é automático. Os segurados vão receber mensagens informando a nova data pelo aplicativo Meu INSS, pelo canal 135 e pelo celular. Mas a prioridade, segundo o Ministério da Previdência, é que o segurado seja atendido no mesmo dia com outro perito. O ministro Carlos Lupe determinou ainda que o salário dos dias parados dos grevistas seja descontado e que a agenda deles seja suspensa. Quem faltar não terá o salário daquele dia que faltar. Quem faltar e não quiser atender, essa pessoa antes não podia ser colocado para outro médico atender. Hoje, já o Supremo autoriza para que a gente distribua isso para outro médico. Muitas das vezes, na hora, se tiver folga ou vaga numa outra agenda de outro médico, ela vai ser atendida e resolvida ali. Uma comissão internacional de especialistas recomendou que médicos adotem critérios novos para diagnosticar a obesidade. O Éder está se cuidando, vai para o parque, faz caminhada, musculação. Ele nunca se achou acima do peso, mas descobriu que tem a pressão alta. Depois que eu descobri que eu era hipertenso e os médicos falaram que poderia ser devido ao peso, né? Por mais de um século, a obesidade foi determinada por uma conta, o peso dividido pela altura ao quadrado. O resultado é o índice de massa corporal. IMC maior do que 30 significava que a pessoa tinha obesidade. O IMC do Éder era de 29.
Mas essa fórmula era criticada há muitos anos pelos médicos, porque uma pessoa com IMC 32 pode não apresentar nenhum problema físico, enquanto outra, com índice de 27, já pode ter a saúde comprometida pelo excesso de gordura. Há 4 anos, um grupo de 58 especialistas de vários países começou a buscar uma nova forma de diagnosticar a doença. As conclusões foram publicadas na revista Lancet como recomendação para médicos do mundo inteiro. O diagnóstico de obesidade passa a ser feito quando o paciente tem IMC acima de 25 e uma segunda medição corporal aumentada, a circunferência do abdômen, por exemplo. Além disso, o excesso de gordura precisa ter comprometido algum órgão ou a rotina diária. Pacientes que não conseguem se vestir sozinhos, andar pequenas distâncias ou que desenvolveram diabetes, pressão alta, problemas no coração, por exemplo. A mudança já está sendo seguida pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade. Pelo critério único e simples do índice de massa corporal, hoje tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo com obesidade. É absolutamente impossível a gente oferecer tratamento para todo mundo. Então, ao criar critérios que diferenciem pessoas com mais ou menos risco, você permite que algumas pessoas tenham prioridade no tratamento pelos governos. André sabe que tratar a obesidade é importante. Ele brigou com a balança a vida toda. Chegou a pesar 175 quilos. Eu tinha dificuldade, assim, para me secar depois do banho, eu ficava cansado, para baixar, para pegar alguma coisa. Ele teve apneia do sono e pré-diabetes, até que numa consulta entendeu que obesidade é uma doença que ele precisava tratar. Em pouco menos de 2 anos, perdeu 80 quilos e ganhou uma vida nova. Não era só uma questão de vergonha na cara, o que todo mundo fala por aí. Isso abriu um mundo para mim de tratamento de longo prazo e não mais de curto prazo, que é o que eu buscava antes. É isso, parabéns para ele. Hora de ver a previsão do tempo. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata, Bonner, e para você. O calor diminui no Sudeste, onde fez 34 graus em São Paulo e quase 39 no Rio de Janeiro na semana passada. Amanhã, máximas de 27 e de 31 graus. Em Curitiba, 28, em Aracaju e Manaus, 30, em Goiânia, 31, em Porto Alegre e Belém, 32, em Teresina e Cuiabá, 34 e 35. Tempo firme somente na divisa do norte de Minas com o sul da Bahia. Em quase todo o país, há possibilidade de chover. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais diz que o risco de enxurrada, inundação e deslizamento é maior na região serrana do Rio, principalmente em Petrópolis. Nossos meteorologistas não descartam muita chuva, com alagamento, vento e granizo, também no sul do Espírito Santo, em grande parte de Minas, no estado de São Paulo, do leste do Rio Grande do Sul ao norte do Paraná, até grande parte de Mato Grosso do Sul e Goiás, da divisa do Amazonas com o Pará até Maranhão e no litoral da Paraíba e de Pernambuco. No Recife e em João Pessoa estão previstos 25 milímetros de chuva. Em São Luís, 30. Grandes volumes para um dia. Quantidades parecidas em Brasília, Goiânia, Campo Grande, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. No Sudeste, tende a chover mais. Em Belo Horizonte, 30 milímetros amanhã e quarta-feira. Depois, 40 e 50. No total, 150 milímetros em 4 dias. É muito. No mesmo período, no Rio, 105 milímetros. Parece pouco perto de BH, mas é bastante também. São Paulo inverteu completamente o cenário em janeiro. Até quinta-feira tinha chovido pouco, o mês ia terminar com chuva abaixo da média. Agora, janeiro acumula 272 milímetros, por causa da tempestade de sexta-feira, atualizada hoje pelo INMET como a segunda maior da história da cidade. E mais da metade disso foi registrada em apenas 1 hora. De amanhã até a próxima sexta-feira, a tendência é chover mais 135 milímetros, uma condição que preocupa. O solo está encharcado e os córregos e rios cheios. Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. Até amanhã. O Cruzeiro demitiu o técnico Fernando Diniz. Ele comandou a equipe em 20 partidas e obteve 4 vitórias, 9 empates e 7 derrotas.
E o clube saudita Al Hilal anunciou a rescisão do contrato do Neymar. Ele só jogou 7 partidas pelo time desde agosto de 2023 por causa de lesões. Agora, o brasileiro está livre para voltar ao Santos depois de 12 anos. Neymar deve chegar ao Brasil na quarta-feira. A seguir, a prisão de quase 1.000 imigrantes ilegais nos Estados Unidos. O governo da Colômbia recua e aceita de volta cidadãos deportados. O Itamaraty cobra explicações da Embaixada Americana para o tratamento dispensado aos brasileiros. O governo dos Estados Unidos deflagrou uma série de operações para prender imigrantes em situação irregular. Donald Trump mandou para Chicago um escudeiro fiel. Emil Bove é procurador-geral adjunto em exercício. É homem de confiança do presidente desde que foi seu advogado de defesa nos processos criminais de fraude que Trump enfrentou em Manhattan. Ele está lá para garantir que uma série de agências federais trabalhe sob as ordens do Departamento de Justiça e que ninguém deixe de seguir o que foi anunciado pelo presidente e repetido num comício no sábado em Las Vegas. Nós suspendemos todas as entradas de imigrantes ilegais e começamos a enviar todos os invasores e violadores de volta para os lugares de onde vieram, disse Trump. Em Chicago, desde ontem, agentes federais de imigração estão levando algemados imigrantes que têm passagem pela polícia. O governador de Illinois, J.B. Pritzker, do Partido Democrata, de oposição a Trump, criticou as prisões e afirmou que nem todos os alvos das buscas são criminosos. A situação é perturbadora. Estão indo atrás de pessoas que respeitam a lei, ele disse. As operações também ocorrem em outras cidades. Só ontem, as autoridades prenderam 956 pessoas em todo o país. Não está claro quando serão deportadas. Desde que Donald Trump assumiu, há uma semana, a Agência Federal de Imigração confirmou mais de 2.300 prisões. Na noite de sábado para domingo, em Denver, no Colorado, a polícia fez uma batida numa festa. Era uma operação contra uma gangue venezuelana, que traz para os Estados Unidos drogas como fentanil e também faz tráfico de mulheres para prostituição. Os agentes prenderam cerca de 50 pessoas. Donald Trump, em decreto no dia da posse, declarou o cartel venezuelano uma organização terrorista. Tom Homan, que tem o cargo de czar da fronteira, disse que nessa primeira fase da operação, o objetivo é deportar quem tenha passagem pela polícia. Depois, todos os que estiverem aqui sem documentos. Trump foi eleito tendo o combate à imigração ilegal como sua principal plataforma. 2/3 dos americanos concordam em deportar imigrantes que entraram ilegalmente nos Estados Unidos e 38% apoiam o uso de força militar para encontrar e deter essas pessoas. O Pentágono enviou 1.500 soldados para a fronteira. O novo secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse hoje, no primeiro dia de trabalho, que vai mandar mais gente para conter o que chamou de invasão. Trump também liberou que agentes façam batidas em igrejas, escolas e locais de trabalho. Mas há resistência. Nessa igreja luterana, em Portland, o pastor diz que uma lei injusta não é lei e que ali os agentes não entram. Estados Unidos e Colômbia chegaram a um acordo sobre a deportação de imigrantes ilegais. Ontem, os líderes dos dois países ameaçaram travar uma guerra comercial. Os presidentes Donald Trump e Gustavo Petro passaram domingo trocando ataques nas redes sociais. Eles chegaram a anunciar sanções econômicas aos produtos importados de cada país. Até que à noite, a Casa Branca afirmou no comunicado que a Colômbia tinha concordado com todos os termos do presidente americano para a deportação de colombianos irregulares nos Estados Unidos, incluindo que elas fossem feitas em aviões militares americanos. Que hemos superado o impasse com o governo dos Estados Unidos. Horas depois, o governo da Colômbia confirmou o fim do impasse. Informou que os dois países
países tinham trocado mensagens diplomáticas e que o chanceler Luiz Gilberto Murillo viajará para Washington. Na noite de sábado, 2 aviões militares americanos chegaram a decolar de uma base na Califórnia com destino a Bogotá para levar colombianos que estavam ilegalmente nos Estados Unidos. O governo da Colômbia tinha aprovado a viagem, mas na madrugada de domingo, o presidente Gustavo Petro declarou que os Estados Unidos não podiam tratar esses imigrantes como delinquentes e desautorizou o pouso. Ele chegou a compartilhar um vídeo dos deportados brasileiros que foram filmados com algemas e correntes nos pés ao desembarcarem em Manaus e afirmou que os cidadãos colombianos deveriam ser transportados em aviões civis. Esse site, que faz o monitoramento aéreo, mostra que uma das aeronaves militares com os colombianos já tinha cruzado o Golfo do México quando teve que retornar para os Estados Unidos. Esses aviões geralmente são usados para transportar carga, como tanques e helicópteros, ou para repatriar cidadãos de locais de risco, como em 2021, durante a retirada das tropas americanas do Afeganistão. O órgão, o ICE, que é o Immigration and Customs Enforcement, eles têm a frota deles de avião, que são mais ou menos 12 aviões, mas eles também usam aviões comerciais para fazer algumas deportações. O uso dos aviões militares foi diferente porque logo no dia da posse do Trump, ele ativou esse mandato que basicamente diz: estamos sofrendo uma invasão, precisamos lutar contra essa invasão, então a parte militar foi ativada e aí os recursos aí podem ser usados para o uso desses aviões militares. O Pentágono diz que vai usar aviões do Exército para deportar mais de 5.000 imigrantes que estão detidos no Texas e na Califórnia. Provavelmente. Gabriela Oliveira, professora em imigração e educação na Universidade de Harvard, explica que deportações sempre aconteceram, mas ela destaca diferenças nas aeronaves usadas nessas operações. E tanto no governo do Obama quanto no governo do Biden, a gente viu altíssimos números de deportação. Mas o que chama atenção é realmente querer usar a imagem do avião militar, retirando essas pessoas para dar realmente essa ideia de que é uma invasão, que são grandes crimes e que isso é uma guerra. Trump respondeu à decisão de Petro de recusar os aviões e anunciou a implementação imediata de tarifas de 25% sobre todos os produtos importados da Colômbia. Declarou ainda que dobraria o valor da taxação em uma semana. Gustavo Petro respondeu que aplicaria as mesmas tarifas aos produtos americanos. 27% do café importado pelos Estados Unidos vem da Colômbia, que também exporta para cá flores, ouro. Em 2022, os colombianos venderam 18,5 bilhões de dólares em produtos para os Estados Unidos, que é o principal parceiro comercial da Colômbia. Como os dois países resolveram o impasse, nenhum aplicou as tarifas anunciadas ontem. Apesar de a Casa Branca ter dito que a Colômbia aceitaria a deportação de imigrantes em aviões militares americanos, hoje o governo Petro decidiu enviar 2 aeronaves da Força Aérea Colombiana para trazer os cidadãos em situação irregular. O tratamento dado a imigrantes ilegais brasileiros durante voos de deportação para o Brasil levou o Itamaraty a convocar o atual encarregado da Embaixada Americana a dar explicações. O primeiro compromisso do presidente Lula hoje foi a reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Por mais de 1 hora, conversaram principalmente sobre o uso das algemas e correntes em imigrantes ilegais brasileiros deportados dos Estados Unidos. Na sexta-feira, um avião fretado pelo governo americano trouxe 88 brasileiros, entre homens, mulheres e crianças. O destino final seria Belo Horizonte. Mas o avião fez uma escala para abastecer por volta das 6 da tarde em Manaus. Segundo a Polícia Federal, os brasileiros se revoltaram com a tripulação por causa do calor. O ar-condicionado não estava funcionando. Em entrevista ao programa Estúdio I da Globo News, o superintendente da PF no Amazonas, João Paulo Garrido Pimentel, explicou como foi a ação da polícia. A aeronave foi detectada uma situação de desespero, de pavor por parte dos repatriados brasileiros. A primeira providência da equipe da Polícia Federal foi de gerenciar a crise, de fazer o atendimento às pessoas idosas, às crianças.
já havia passageiros brasileiros repatriados com asa da aeronave que causava vítima à integridade dele. Então, a primeira providência foi estabilizar a situação e, tão logo foi estabilizado, imediatamente foi providenciada a retirada das algemas e os brasileiros já repatriados, nesse caso, no solo brasileiro. Segundo a PF, ao menos 50 brasileiros precisaram de atendimento médico. Os policiais tomaram depoimentos e recolheram imagens das câmeras de segurança do aeroporto. Brasileiros deportados disseram ter sofrido agressões dos agentes americanos durante o voo e sem direito nem a comida. Quase morremos, sufocado porque não tinha ar-condicionado, né? Todo mundo começou a passar mal. Os brasileiros desceram do avião algemados e acorrentados. Segundo a Polícia Federal, o uso de algemas e correntes é praxe no embarque dos deportados em solo americano. E imagens do Serviço de Imigração dos Estados Unidos mostram imigrantes ilegais de outros países sendo deportados nesta condição, exceto mulheres e crianças. Mas o desembarque em solo brasileiro, ainda nestas condições, motivou críticas do Itamaraty, que afirmou em nota: o uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os Estados Unidos, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados, que o governo brasileiro considera inaceitável que as condições acordadas com o governo norte-americano não sejam respeitadas e que vai encaminhar pedido de esclarecimento ao governo norte-americano. De Manaus, o grupo de brasileiros deportados seguiu para Belo Horizonte em um avião da Força Aérea Brasileira, já sem as algemas. Segundo o Itamaraty, em 2021, Brasil e Estados Unidos discutiram a questão das algemas em deportações. O Brasil defendeu o uso apenas em casos excepcionais, como quando o deportado tivesse condenação criminal ou representasse ameaça à segurança de passageiros e tripulação durante o voo. Mas, segundo o Itamaraty, os dois países não chegaram a um acordo. Este gráfico mostra o número de brasileiros deportados de 2020 para cá. No ano passado, ainda sob o governo do democrata Joe Biden, mais de 1.600 brasileiros que estavam ilegalmente nos Estados Unidos foram deportados em 16 voos, de acordo com a PF. É o maior número desde 2021. Os dados não incluem inadmitidos em aeroportos americanos que retornaram em voos comerciais. Segundo o Itamaraty, esse voo de sexta foi o primeiro com registro de distúrbios e ainda fazia parte de planejamento do governo Joe Biden, mas coincidiu com a primeira semana do novo governo Trump. Por isso mesmo, a diplomacia brasileira decidiu não responsabilizar nenhum nem outro, mas se manifestar contra o tratamento dado aos brasileiros. Por ordem do presidente Lula, a Secretaria de Assuntos Consulares do Itamaraty chamou o encarregado de negócios, Gabriel Escobar, que está respondendo pela embaixada americana na ausência de um embaixador. A reunião foi hoje mesmo e, de acordo com o Ministério, o foco da conversa foi resolver o problema desse voo. Num evento com empresários em São Paulo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falou sobre o episódio. Nós tivemos uma reação muito sóbria, não queremos provocar o governo americano, até porque a deportação ela está prevista num tratado que já vige há vários anos entre o Brasil e os Estados Unidos, que autoriza a deportação, mas, obviamente, essa deportação tem que ser feita com respeito aos direitos fundamentais das pessoas, sobretudo daqueles que não são criminosos. A Polícia Federal informou que abriu investigação para esclarecer o tratamento dado aos brasileiros deportados. As primeiras informações foram repassadas ao governo. Essa apuração ainda deve prosseguir por pelo menos 30 dias. O governo dos Estados Unidos suspendeu por 3 meses o repasse de recursos para a Organização Internacional para as Migrações. A OIM é um órgão das Nações Unidas, parceiro do Brasil na Operação Acolhida, que desde 2018 recebe venezuelanos que atravessam a fronteira em Roraima para fugir do regime de Nicolás Maduro.
O governo brasileiro declarou que vai deslocar agentes da Polícia Federal e da Saúde para compensar de forma emergencial a falta das equipes da ONU. E a organização católica Caritas também suspendeu o atendimento aos venezuelanos porque depende da ajuda dos Estados Unidos. E mais uma medida do governo de Donald Trump. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos demitiu hoje mais de 10 promotores que participaram de investigações criminais contra ele. O procurador-geral em exercício disse que o novo governo não tinha confiança neles para implementar os programas do presidente. A seguir, o dia em que a China abalou as ações de gigantes ocidentais de tecnologia. Uma empresa chinesa, ainda novata no setor de tecnologia, provocou hoje um tsunami no mercado de ações. Concorrentes muito maiores do que ela tiveram perdas avassaladoras. Foi como na história bíblica do jovem Davi, que derrubou o gigante Golias. O sucesso da empresa chinesa DeepSeek, de inteligência artificial, provocou a maior queda que uma empresa americana já teve na bolsa. NVIDIA, empresa de tecnologia que produz processadores, só hoje perdeu quase 600 bilhões de dólares no valor de mercado. Esta queda teve efeito cascata e levou a uma perda de mais de $1 trilhão no setor de alta tecnologia, nos Estados Unidos e na Europa. Gigantes como Microsoft, Oracle e outros líderes em inteligência artificial perderam valor. O índice Nasdaq, que reúne as ações de empresas de tecnologia, fechou em queda de mais de 3%. Tudo isso por causa de um aplicativo chinês que foi hoje o mais baixado em todo o mundo. Segundo a empresa DeepSeek, o custo do seu modelo de inteligência artificial, lançado há poucos dias, foi de $6 milhões. Criar um modelo equivalente nos Estados Unidos sai por muito mais, $100 milhões. Acreditava-se que só grandes atores que com recursos bilionários poderiam disputar nesse mercado, porque isso exigia uma infraestrutura de hardware, né? Uma infraestrutura de computadores e chips que só quem tem muitos recursos era capaz de pagar. Os chineses conseguiram resolver o problema de uma maneira competitiva com esses grandes operadores a um custo muito mais baixo. O que aconteceu hoje no mundo da inteligência artificial está sendo comparado ao Sputnik, o primeiro satélite, em 1957, quando a União Soviética surpreendeu os Estados Unidos, desencadeando a corrida espacial. Os americanos achavam que tinham domínio incontestável sobre a inteligência artificial. Estavam muito à frente de todos, mas foram surpreendidos pela China. Na semana passada, o presidente Trump anunciou o lançamento de um novo programa americano de inteligência artificial, chamado Stargate, com um investimento inicial de $100 bilhões. Nos últimos 2 anos, os Estados Unidos bloquearam o acesso da China aos chips mais avançados, como os da NVIDIA, para atrasar o acesso chinês à inteligência artificial. Mas o sucesso da DeepSeek, que, segundo a empresa, usou chips menos avançados e em pequena quantidade, pode significar que os chineses conseguiram driblar as restrições americanas. Hoje, no Brasil, a cotação do dólar comercial caiu pelo 6º dia seguido, R$ 5,91. A Bolsa de Valores brasileira subiu 1,97%. O Jornal da Globo é depois de tela quente. Boa noite. Boa noite e até amanhã.